Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Ativa as notificações que sempre que tiver vídeo novo o YouTube avisa vocês. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês. Eu já contei muitos casos aqui no canal, então vão lá maratonar. Aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Polly Hannah Klaas nasceu no dia 3 de janeiro de 1981 em Fairfax, condado de Marin, no estado norte-americano da Califórnia. Filha de Eve Nicole e Mark Klaas, seus pais se divorciaram quando ela ainda era pequena. A mãe da Polly era gerente de vendas em uma loja de roupas infantis e ela morava com sua mãe e sua irmã mais nova, Annie. E elas moravam na cidade de Petaluma, que fica a cerca de 64 quilômetros de distância de São Francisco, no condado de Sonoma, também na Califórnia. Na época do caso, a cidade tinha cerca de 45 mil habitantes. A Polly era uma menina muito linda, ela tinha muito talento para coisas como peças na escola, que inclusive ela adorava fazer. Ela tinha o sonho de ser atriz profissional. E além do teatro, ela também gostava muito de música. No dia 1º de outubro de 1993, a Polly tinha 12 anos, assim como as suas amigas Kate McLean e Gillian Pelham. Ela convidou as duas para uma festa do pijama na casa dela naquela noite, era sexta-feira. Elas estavam na 7ª série, estudavam juntas na Petaluma Junior High School. A Gillian chegou primeiro, então ela e a Polly estavam do lado de fora da casa da Polly esperando pela Kate, que chegou com a mãe dela por volta das 8h30 da noite. As três estavam muito animadas para ficar a noite toda acordadas, tomando sorvete, provando fantasias de Halloween e jogando jogos juntas. Então as três foram pro quarto da Polly e começaram a fazer essas coisas. Elas estavam muito animadas, elas estavam falando muito alto. Então a mãe da Polly foi até o quarto dela por volta das 9h45 da noite pra pedir para as meninas falarem um pouquinho mais baixo, porque ela tava com muita enxaqueca. Então ela pediu para as meninas falarem um pouquinho mais baixo e voltou pro quarto dela, porque ela decidiu que já ia dormir pra ver se passava. O quarto da mãe da Polly ficava de frente pro quarto dela, então era porta com porta. E aí ela foi pro quarto dela pra dormir, e aí as meninas, poucos minutos depois, começaram a falar alto de novo, dar risada, se divertir como qualquer pré-adolescente. Então a Eve decide tomar um remédio pra ajudar ela a dormir. E aí nisso as meninas continuam se divertindo lá no quarto. Até que por volta das 10h30 da noite, as meninas ainda estavam lá se divertindo no quarto, quando do nada um homem abre a porta e entra no quarto delas. A princípio as meninas acharam que aquilo era uma brincadeira, que era alguém que conhecia a Polly e a mãe dela pra estar lá na casa e que tava meio que fazendo uma pegadinha com elas, até que elas perceberam que o homem tava falando sério, porque ele tinha uma faca. Ele segurava uma faca e ele falou que se elas não obedecessem, ele ia cortar a garganta delas. Então, imediatamente elas começam a obedecer. Então ele amarra as três meninas e aí ele começou a fazer várias perguntas. Perguntou quem morava naquela casa, qual delas morava ali, com quem ela morava. Então a Polly disse que morava na casa com a mãe e com a irmã. E aí o homem falou pra elas cooperarem, que ele só queria dinheiro naquele dia, que ele não ia machucar nenhuma delas. Imediatamente a Polly disse que tinha dinheiro escondido dentro da caixa de joias, mas o homem não quis procurar. Então ele amordaçou as meninas e aí ele tirou as capas dos travesseiros e colocou na cabeça da Kate e da Gillian, pra que elas não pudessem ver o que ele tava fazendo. Então ele pegou a Polly e disse para as meninas começarem a contar até 1000, que quando elas terminassem, a Polly estaria de volta. Então ele pega ela e sai da casa e desaparece. E nisso as meninas estavam contando igual ele mandou até 1000, só que logo que elas percebem que ele já tinha saído da casa, elas levantam, imediatamente conseguem se soltar, acordam a mãe da Polly, contam tudo que acabou de acontecer. Então a mãe dela imediatamente liga pra polícia e relata que a filha dela mais velha, de 12 anos, foi sequestrada. A polícia chega em poucos minutos e eles já começam a observar o quarto da Polly, que foi onde tudo aconteceu. Então as amigas dela estavam lá e contaram tudo pra eles em detalhes do que tinha acabado de acontecer. Eles perceberam que o quarto tava em desordem e que no chão tinham várias tiras de pano que foram cortadas. Tinham fios de Nintendo que também tinham sido cortados. Uma alça retirada de uma bolsa tava no chão. E também as capas e travesseiros estavam pelo chão também. As meninas contaram o porquê. O detetive Mike Miss, da polícia de Petaluma, não se sentiu encorajado quando ele chegou na cena, né? Ele disse que ele se lembra de estar parado na porta do quarto da Polly, olhando para algumas evidências, né, que a polícia estava coletando, e ele percebeu que aquilo era uma quantidade lamentável, que era muito pouco. Então ele viu que tinha um tapete, né, no quarto, e ele imediatamente pediu para o parceiro dele pegar o tapete. Quando perguntaram por quê, ele falou: não sei, mas a gente vai levar porque a gente não tem evidência suficiente. Então eles levam o tapete.
Só que esse caso estava extremamente complicado, muito diferente do que eles estavam acostumados a lidar lá na cidade, então eles decidem que eles precisavam de ajuda. Então eles pedem ajuda pro FBI, que disse que ia auxiliar nas buscas. E logo depois da meia-noite, no dia 2 de outubro, o FBI já estava lá na casa da Polly. O agente especial Ed Freyer se tornou responsável pelo caso, né? Ele já estava familiarizado com a comunidade e com casos de sequestro. Só que ele disse que ele sabia que algo nesse caso era diferente. O caso tinha todos os pontos para ser considerado um sequestro, né, por uma pessoa estranha, porque os depoimentos das meninas eram consistentes com isso. Mas segundo ele, com a experiência dele, os casos de sequestro por estranhos são os mais difíceis de resolver, porque não existe conexão direta entre o sequestrador e a vítima ou a família da vítima. Então realmente é como se fosse um ato aleatório, o que acaba dificultando muito a investigação. Em alguns casos de sequestro de pais separados, o pai sempre é considerado um suspeito, mas no caso da Polly, o pai dela imediatamente estava lá tentando ajudar no caso. Inclusive ele ajudou na investigação desde o início, então eles perceberam que ele não estava envolvido. Então ainda na mesma noite do sequestro, foi chamado um artista do departamento de polícia de San Rafael, e ele ficou cerca de 2 horas com as amigas da Polly, que estavam dando todos os detalhes que elas se lembravam. Elas estavam muito nervosas, né, tinha acabado de acontecer. Então elas começaram a dizer tudo que elas lembravam sobre o sequestrador. Elas falaram que ele era um homem de meia idade, que ele era barbudo. Então qualquer característica que elas lembravam, elas diziam. Então em 2 horas foi feito um esboço do sequestrador. Então pelo menos nesse primeiro momento eles tinham uma ideia de como o sequestrador se parecia, né, fisicamente. E aí o FBI decidiu chamar uma das suas forças especiais, que se chama Evidence Response Team. E esse grupo é responsável por realizar pesquisas de evidências em crimes grandes e de maneira rápida. Sua maior responsabilidade é coletar evidências, então para isso eles utilizam dos mais sofisticados equipamentos. No caso da Polly, eles utilizaram um equipamento que usa a eletroestática para coletar poeira e pequenos pedaços de cabelo e fibra no chão quando uma carga positiva é passada sobre o local. Qualquer detrito solto é atraído para esse aparelho e as amostras são enviadas para um laboratório para que seja realizada uma inspeção cuidadosa. Então tudo isso ainda nas primeiras horas, para vocês verem como o FBI trabalha muito rápido. A polícia já tinha procurado por impressões digitais, mas eles não conseguiram nenhuma que fosse promissora. Só que a polícia não tem acesso ao mesmo tipo de equipamento que o FBI tem acesso. O uso de fonte de luz alternativa era um novo método que foi implantado nessa investigação, que eles utilizavam um pó fluorescente que, combinado com uma luz ultravioleta distinta e óculos com lentes âmbar, pode mostrar aos investigadores várias coisas que normalmente não se vê sem esse tipo de técnica. Então era uma coisa que realmente só com o FBI mesmo. A equipe conseguiu encontrar 48 impressões digitais que a polícia não foi capaz de identificar com os equipamentos convencionais que eles tinham. Só que mesmo com tantas impressões digitais, não foram encontradas correspondências de estranhos. Então essas impressões, a maioria, pertenciam à família e amigos. Só que aí, horas depois, né, da busca, a polícia parecia ter encontrado alguma coisa que poderia gerar resultado, que na verdade não era uma impressão digital, e sim uma impressão de palma da mão. Então essa parecia ser a primeira evidência forense real da cena. Essa impressão da palma foi encontrada em uma das barras da cama da Polly, onde o sequestrador provavelmente teria colocado a mão, né, por um segundo assim para se apoiar ou para levantar. E com essa tecnologia utilizada, a polícia foi capaz de ver essa impressão, coletar e enviar para o laboratório para ser avaliada. Na época, a base de dados do laboratório continha apenas impressões digitais e não da palma inteira. Então essa impressão não conseguia levar a polícia a um suspeito assim logo de cara, mas eles poderiam utilizar, né, essa impressão da palma para identificar se realmente era o suspeito quando ele fosse pego. O agente especial do FBI, Mark Mershon, explicou uma coisa que eu acho interessante estar no vídeo, que as pessoas normalmente acham que se eles têm uma impressão digital, tipo só uma impressão de um dedo ou palma da mão ou qualquer coisa nesse sentido já é suficiente para chegar no culpado, mas não é bem assim, né? Normalmente eles coletam essas impressões digitais e quando eles têm um suspeito, eles comparam para ver se bate, se é a pessoa ou não. Muitas vezes também a pessoa não tem passagem pela polícia, então não tem essas impressões digitais no banco de dados da polícia, então é só uma impressão que eles têm, que obviamente pode ser usada e provavelmente vai ser usada, mas muitas vezes não é suficiente para já ter um suspeito, um culpado logo de cara. E o FBI sabia que se tratando de um caso de sequestro, eles tinham que agir muito rápido. Então, assim, em poucas horas eles fizeram muita coisa no caso, é realmente surreal, porque normalmente não é isso que acontece, né? Em casos de sequestro, às vezes demora horas, dias para que comecem a investigar e as primeiras horas são extremamente importantes. Então, eles começaram a recolher todas essas evidências que eu falei pra vocês e já trabalhar nelas, e também começaram a procurar pela Polly
imediatamente. Então, tipo assim, nas primeiras 24 horas ainda da madrugada do dia seguinte, eles já estavam procurando por ela, por todo o bairro, nas casas, nos vizinhos, e tinham cerca de 100 agentes trabalhando, né, nessa investigação e procurando por ela. Eles usaram cães de caça, helicópteros, e eles também tinham, tipo, uma rede, assim, eles conseguiam se comunicar. Então, qualquer informação nova, eles imediatamente já comunicavam pra essa rede, então todo mundo já ficava sabendo. E aí eles procuraram muito por ela pela vizinhança, eles foram até na escola dela pra conversar com professores, colegas da Polly pra ver se alguém sabia alguma coisa, qualquer informação que pudesse ajudar. E os policiais também começaram a andar em pares pela vizinhança e perguntar pros vizinhos se eles tinham visto alguma coisa. E algumas pessoas disseram que viram um homem naquela noite, né, no momento que aconteceu o sequestro, e a descrição que eles davam se encaixava na descrição que as meninas deram do sequestrador. Uma dessas testemunhas foi um menino chamado Thomas George. Ele disse que estava com os amigos dele, eles estavam indo para uma locadora por volta das 9 da noite, quando eles viram a sombra de um homem que estava meio que olhando, espiando assim, pela casa da Polly. E ele disse que ele conhecia todas as pessoas do bairro, que ele nunca tinha visto esse homem antes. Então eles vão pra locadora, quando eles voltam, ele disse que o homem ainda estava lá, então ele descreveu pra polícia como que o homem era fisicamente e também batia com a descrição. Outra testemunha foi um menino chamado Sean Bush. Ele morava numa casa que ficava atrás da casa da Polly. Ele disse que ele estava com os amigos na casa dele jogando videogame quando ele percebeu que tinha um homem do lado de fora da casa da Polly, tentando entrar na casa pela porta dos fundos. Ele também deu uma descrição bem parecida com a das meninas, só que quando ele viu isso, ele não entrou em contato com a polícia, da mesma forma do menino anterior, nenhum deles ligou pra polícia. Então, eles viram ele lá, mas ao mesmo tempo, né, não tinha nada que eles pudessem fazer naquele momento, já que tudo já tinha acontecido e ele já tinha escapado com a Polly. Então, enquanto a polícia local estava continuando, né, as buscas pelo bairro, o FBI começou a executar o seu procedimento operacional padrão em casos como esse. Depois de eliminar a família e amigos como possíveis suspeitos, eles começaram a focar em ex-presidiários que tinham sido registrados como predadores sexuais no condado de Sonoma. Depois, eles foram ramificando essas buscas aos condados ao redor de Sonoma, investigando e questionando cuidadosamente cada um dos registrados, mas nada surgiu com essa busca. Enquanto tudo isso acontecia, os investigadores estavam em choque com o caso, porque eles falaram que era praticamente impossível acontecer um caso de sequestro assim, em um bairro típico americano, com pessoas daquele jeito que vocês sempre sabem, pessoas que se conhecem, um bairro seguro. E de repente, um homem desconhecido entra dentro da casa, tem 3 meninas pré-adolescentes numa festa do pijama, ele sequestra uma delas e foge. Então, realmente era uma coisa muito inacreditável, assim, que isso tinha acontecido e que ninguém viu, e quem viu também não ligou pra polícia. Então, no dia seguinte do sequestro, a busca estava muito maior. Então, tinham muitos voluntários buscando pela Polly em todos os lugares possíveis. Então, eles saíam procurando por ela. E tinha muita gente também que estava colocando fotos da Polly por toda a cidade, para que as pessoas ficassem muito atentas caso vissem ela em algum lugar. E, tipo, os esforços realmente foram gigantescos para essa busca. Enquanto isso, no laboratório de evidências do FBI em Washington, o especialista forense Chris Allen fez um levantamento de dados cuidadoso a partir das evidências coletadas na casa da Polly. Ele disse, entre aspas, "Eu notei que ao separar os pedaços dos itens, havia finas tiras de nylon que foram utilizadas para amarrar as amigas da Polly. Elas possuíam bordas irregulares e eu fui capaz de identificá-las perfeitamente e pude determinar que elas vieram originalmente de um pedaço de pano. O pedaço de pano era uma camisola feminina ou um material bem liso. Já outras evidências encontradas no quarto da Polly não eram tão fáceis de classificar. As pequenas fibras coletadas a partir do equipamento eletrostático foram um desafio de identificação. Depois de um exame cuidadoso de comparação, o Chris concluiu que as fibras vieram de um carpete de interior de um automóvel. Depois de descartar a possibilidade de que as fibras pertenciam a carros que comumente iam à casa da Polly, o Chris suspeitou que essas fibras provavelmente eram do veículo do sequestrador. Outro item encontrado pelo Chris parecia ser algo mais pessoal do suspeito. Ele disse, entre aspas, "Eu aspirei o tapete do quarto da Polly, no qual ela estava brincando com suas amigas, e
encontrei no material aspirado um cabelo marrom escuro, que foi retirado à força da cabeça. Quando eu digo retirado à força, é porque tinha 3 ou 4 milímetros de raiz e um pouco de material de pele que sai junto quando o cabelo é removido à força. Então, se a Polly tivesse puxado o cabelo do suspeito, era evidente que ela não foi sequestrada sem lutar. Só que mesmo esse cabelo contendo DNA, eles não conseguiram chegar em nenhuma pessoa, nenhum suspeito específico. Já a impressão da palma do sequestrador foi enviada a um homem chamado Michael J. Smith, um especialista em impressões digitais do FBI, e ele conseguiu fazer uma fotografia dessa palma, de forma que ela fosse fixada e não podia mais ser apagada, então eles podiam arquivar essa impressão digital da palma até que o suspeito fosse apreendido. Então isso para vocês terem noção como eles conseguiram várias evidências, né, que eram sólidas, mas não eram o suficiente para chegar no suspeito. E aí, 48 horas depois do sequestro, o pai da Polly recebe uma ligação e ele disse que parecia a voz da filha dele, dizendo que estava em um quarto de hotel em algum lugar que ela não sabia qual era. E ela falou que o sequestrador saiu do quarto por um momento, então ela conseguiu ligar pro pai dela falar isso, só que logo depois a ligação já terminou. Então isso trouxe, né, uma esperança pro caso de que a Polly ainda estivesse viva, só que eles não conseguiram rastrear essa ligação, né, que foi feita pro pai dela. Então agora eles só tinham basicamente que esperar que ela conseguisse fazer uma segunda ligação. Enquanto isso, a investigação continuava e vários voluntários da comunidade decidiram organizar um centro de comando de buscas para ajudar o FBI e a polícia na investigação. Em 2 dias já tinham sido entregados mais de 50 mil panfletos falando sobre o desaparecimento e eles tinham linhas telefônicas que ficavam funcionando 24 horas para que as pessoas ligassem dando dicas, qualquer coisa sobre o caso. E sempre que eles recebiam uma dica nova, imediatamente era passada para a polícia e para o FBI. Esse centro conseguiu mais de 60 mil ligações sobre o caso e dessas 60 mil, 12 mil tinham pistas que foram mandadas para o FBI. Eles conseguiram rapidamente checar essas pistas, usando principalmente equipamentos e basicamente coisas que só o FBI tem acesso. Então, para vocês terem noção como eles ajudaram e muito nesse caso, porque se fosse só a polícia, eles não teriam, né, todos esses recursos para usar na investigação e nunca que eles conseguiriam, pesquisar e investigar 12 mil pistas, num curto período de tempo, seria impossível, né? Realmente só com a ajuda do FBI. Também foi criada uma fundação para ajudar nas buscas chamada Polly Klaas Foundation, e na sede da fundação eram produzidas camisetas e fitas pedindo notícias da garota. A atriz Winona Ryder, que ela é nativa de Petaluma, iniciou um fundo de recompensa que ela conseguiu $200 mil para ajudar na investigação. E só para vocês entenderem melhor, toda essa equipe de auxílio rápido foi relativamente um novo conceito assim de ajuda ao FBI. A investigação era enorme, existia um grande volume de informações que chegavam a todo momento, então fazer uma triagem e digitalizar todo esse material era realmente algo muito trabalhoso, que levaria muito mais tempo se eles não tivessem toda essa ajuda. Ia demorar muito mais para que eles conseguissem efetivamente seguir as pistas que eram dadas. Havia uma pista em particular que os investigadores estavam mais ansiosos para seguir, que era a ligação que foi feita para o pai da Polly e para o Mark. E por conta disso eles tinham instalado alguns equipamentos de rastreamento no telefone dele e eles ficavam na casa dele aguardando para que a Polly pudesse fazer uma nova ligação. E ela fez uma segunda ligação e eles estavam prontos esperando por isso, e assim como na primeira vez, parecia que era a Polly, e ela falou muito rápido antes de precisar desligar. Só que foi o suficiente para que as autoridades conseguissem rastrear de onde estava vindo aquela chamada. Eles viram que a ligação vinha de uma casa que ficava a quase 50 quilômetros de distância, e eles não tinham tempo suficiente de avisar uma grande quantidade de agentes. O trabalho precisava ser feito logo, então foi feito por apenas alguns poucos policiais. Eles imediatamente encontraram a casa e entraram na casa, e era uma casa normal, de uma família comum. Então eles chegaram lá e começaram a procurar, né, por todos os cômodos, pela Polly, pelo sequestrador, e não acharam nenhum dos dois, então eles começaram a achar tudo aquilo muito estranho. Sentaram com a família para tentar entender o que estava acontecendo, até que a filha, uma das filhas do casal, disse que ela que tinha feito a ligação, que as amigas dela da escola tinham desafiado ela a fazer essa ligação e se passar pela Polly, que foi uma brincadeira adolescente, né, de muito mau gosto. Então não tinha nada a ver, gente. Eu fico muito brava quando acontece isso nos casos, porque atrapalha muito a investigação, atrapalha a polícia, o tempo que eles gastam, né, o dinheiro que eles gastam pra rastrear, pra ir pro local, enfim, aí chega lá, não tem nada a ver, é uma brincadeira. No meio de outubro, a polícia decide chamar uma artista forense pra fazer um novo retrato do sequestrador, e ela era muito conhecida por conseguir fazer as vítimas ou pessoas que
que estavam envolvidas relaxarem e se sentirem à vontade. Então, assim, elas conseguiam descrever bem como a pessoa se parecia. Então, chamaram as meninas de novo, elas começaram a descrever. Agora elas estavam bem mais calmas, né, do que no dia que aconteceu o sequestro. E elas descreveram em detalhes tudo que elas lembravam sobre o sequestrador e foi feito um novo retrato dele, que imediatamente foi distribuído. Então eles começam a distribuir vários panfletos, né, com esse novo retrato e também oferecem uma recompensa para quem soubesse o paradeiro da Polly, e nisso eles recebem uma ligação de um homem dizendo que ele queria fazer um pedido de resgate da Polly e que ele queria $10 mil. Eles rastrearam essa ligação e ela vinha de um apartamento em Petaluma, então imediatamente eles mandam uma equipe da SWAT para esse local. Chegando lá, eles viram que mais uma vez era mentira. Era um jovem de 20 anos que só estava tentando pegar o dinheiro mesmo. O nome dele era James Hurd e ele foi preso por tentativa de extorsão e por um falso sequestro. Quando essas situações aconteciam, era frustrante não só para a família, né, da Polly, que estava cheia de esperança que finalmente eles iam encontrar ela, mas também muito para a polícia, que além dos esforços deles para verificar todas as pistas, quando era uma pista no sentido deles acharem que era a Polly que estava ligando, ou de uma pessoa dizendo que estava com a Polly, não tinha como eles não verificarem, né? Então eles tinham que verificar todas, e essas, no caso, todas falsas. No dia 17 de outubro, a família da Polly escreveu uma carta que foi publicada em um jornal, e nessa carta eles falavam diretamente com o sequestrador, pedindo para que ele devolvesse a Polly, que eles só queriam a filha deles em segurança em casa, e também se dirigiam a Polly dizendo que eles não iam parar de procurar por ela e que eles amam muito ela e só iam parar de procurar quando eles encontrassem ela. Esse foi um caso que nos Estados Unidos ele ficou muito famoso, então eu acredito que quem nasceu lá deve lembrar desse caso, porque na pesquisa fala que no país inteiro falava só sobre esse caso e que as pessoas demonstravam apoio, usavam a cor lavanda para demonstrar apoio à família da Polly, que era a cor favorita dela. Então foi um caso que realmente, com toda a busca que estava acontecendo, ficou muito grande e as buscas eram 24 horas. Tipo, todas as pistas eram checadas, a busca não parava. Pra vocês terem noção, até experts e a própria Marinha se juntaram na busca com vários outros voluntários pra tentar encontrar a Polly de qualquer jeito. Então realmente eram buscas muito enormes. No final de novembro de 93, uma mulher entrou com uma ação civil contra o Bill Rhodes, que era o homem que chefiava a fundação Polly Klaas na época, alegando que ela tinha sido molestada por ele nos anos 70. Os jornais locais acabaram relatando que ele foi condenado em 1968 por atentado ao pudor e foi absolvido da acusação de molestar várias jovens utilizando uma faca para ameaçá-las no mesmo ano. Ele não era um suspeito no caso da Polly, e ele disse que todo esse processo era ridículo e disse que se juntou aos esforços nas buscas como uma forma de reparar o que ele tinha feito no passado. No dia 28 de novembro de 93, 2 meses depois do desaparecimento, a polícia conseguiu sua primeira pista real. Um delegado do xerife de Sonoma County foi chamado à casa da Dana Jeff, que ficava no fim de uma estrada sinuosa. A Dana estava inspecionando a propriedade dela quando ela notou algumas coisas que ela disse que eram incomuns, e ela achou que poderia ser alguma coisa útil para os investigadores. Ela levou o delegado para uma área da mata densa lá na propriedade dela, chegando até uma área que era mais limpa, apenas alguns metros da estrada para sua casa. Então ela mostrou que espalhados pelo terreno haviam alguns itens que pareciam suspeitos. Havia um pedaço grande de roupa de seda que parecia que tinha sido transformado num capuz, algumas tiras de fita, essas fitas que são usadas para fechar embalagens, uma meia calça vermelha que tinha sido amarrada em um nó e tinha cabelo humano preso nesse nó. Outros objetos também foram encontrados na área, incluindo um moletom, que pelo tamanho era um moletom de uma pessoa adulta. No momento em que ela levou o policial no local, a Dana se lembrou na noite em que ela pegou um invasor na propriedade dela. E isso tinha acontecido não muito longe de onde ela e o policial estavam naquele momento, mais ou menos 2 meses antes. Ela contou que tudo começou quando a babá dela, chamada Shannon Lynch, tinha deixado a casa dela e estava indo para a estrada principal, quando ela viu um homem que estava parado no meio da estrada privada com o carro dele ao lado. Ele disse que estava preso e insistiu para que ela saísse do carro para ajudá-lo. Ele também queria saber o que tinha no fim da estrada. Mas imediatamente a Shannon sentiu que tinha alguma coisa errada nessa situação, e depois ela descreveu que ele se parecia com um homem meio selvagem, então ela continuou dirigindo, deixou o homem lá e ela estava determinada a encontrar um telefone. Ela acabou encontrando um telefone público cerca de 3 quilômetros para frente do local e ela ligou para Dana para avisá-la que tinha um homem muito estranho lá que estava invadindo a propriedade dela.
A Dana não perdeu tempo, pegou a filha dela e um taco de beisebol e foi até a estrada. Ela viu o carro que a Sharon tinha dito, só que o homem não estava mais lá. Então ela decidiu ligar para a polícia. Poucos minutos depois da meia-noite, 2 delegados de Sonoma County chegam no local. E a Dana disse que ela não queria que o intruso fosse preso pela invasão, ela apenas queria que ele saísse da propriedade dela. Os delegados procuraram pelo homem, encontraram ele e disseram que ele estava um pouco agitado, com a respiração cheirando a álcool e que ele estava suando bastante. Tinham várias folhas e sujeira no cabelo dele, parecia que ele tinha rolado no chão. Ele disse para a polícia que ele era um turista, que quando percebeu ele estava em uma propriedade particular e quando ele tentou voltar, o seu carro ficou preso na lateral da estrada. Ele disse que ele estava embaixo do carro tentando soltar o que quer que tivesse prendido o carro, só que os delegados não acreditaram nisso, porque pela forma que o carro estava, não tinha espaço para uma pessoa ficar embaixo. Os delegados começaram a achar tudo meio estranho e submeteram esse homem, a alguns testes de sobriedade, ele passou em todos. Eles começaram a dar uma olhada no carro também, viram que dentro tinha uma mochila, tinha cerveja e um saco plástico, então eles perguntaram se ele tinha bebido, e nisso o homem simplesmente pegou uma cerveja dentro do carro, abriu e começou a tomar. Então os delegados tiraram essa cerveja dele, fizeram ele parar, de beber. E aí eles falaram que queriam revistar esse homem, e aí ele começou a ficar muito agitado, dizendo que não ia deixar. E os delegados falaram que se ele não deixasse, ele seria preso por invasão. Então ele se acalmou e deixou que eles revistassem ele. E basicamente os delegados estavam tentando encontrar qualquer coisa, que pudesse ser o suficiente para prender esse homem, só que não tinha nada. Então eles não tinham direitos legais para manter aquele homem lá por mais tempo, já tinha se passado 45 minutos. Eles olharam também a carteira de motorista dele, não encontraram nada, então eles decidiram que tinham que deixar ele ir. Então ajudaram ele a tirar o carro, pra ele poder ir embora dali. Só que quando eles foram checar a data de quando tinha acontecido essa invasão, na casa da Dana, eles viram que foi exatamente no mesmo dia em que a Polly foi sequestrada. Então parecia ser uma coincidência assim até demais, parecia que tinha alguma coisa relacionada ali, então imediatamente eles chamam os investigadores. Em 1 hora os detetives chegaram no local, só que já tava noite, tava uma neblina, então tava muito difícil de enxergar, e nisso começou a chover também, só que eles decidiram que eles não iam esperar, eles continuaram até chegar no local onde estavam todas as evidências, e eles falaram que no momento que eles chegaram lá, eles tinham certeza que aquilo não era uma coincidência, e sim uma cena de crime. Então eles recolheram todas as evidências que tinha lá naquele local e depois começaram as buscas no local também. Então, além dos policiais, tinham vários voluntários, cães farejadores, eles buscaram por todo o local em busca de qualquer coisa. Pra vocês terem noção, tinham cerca de 300 voluntários ajudando nessa busca pela Polly. E desde o início da investigação, os investigadores tratavam o caso como um caso de sequestro e que a Polly estava viva. Então eles trabalhavam só com essa possibilidade. Então eles não mediam esforços para tentar encontrar ela o quanto antes. Enquanto isso acontecia, eles entraram em contato com a polícia de Sonoma County para pedir um relatório completo dos policiais, dos delegados, que foram atender o chamado da Dana naquele dia, que eles queriam todas as informações sobre o acontecido. E com isso eles conseguiram chegar no nome, do invasor da propriedade da Dana. Ele se chamava Richard Allen Davis e tinha 39 anos. Então eu vou falar um pouco sobre ele agora. Ele nasceu no dia 2 de junho de 1954, filho de Bob e Evelyn. Os seus pais tiveram 5 filhos, o Richard era o terceiro e eles eram alcoólatras. E a sua mãe era extremamente rigorosa na forma de disciplinar os seus filhos. Supostamente, um dia ela teria pego o Richard fumando e ela teria queimado a mão dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, seus pais se divorciaram e ele ficou morando com o pai. Só que o pai dele não tinha a possibilidade de ficar com ele muitas vezes, o que fazia com que ele e seus irmãos tivessem que ir para casa de outros parentes. O pai dele se casou novamente 2 vezes e o Richard não gostava de nenhuma das madrastas. Posteriormente, o Richard teria recebido um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Ele também frequentemente era encontrado machucando animais. Ele foi preso pela primeira vez no dia 6 de março de 1967, ele tinha apenas 12 anos e ele foi preso por roubo. 2 anos depois, ele foi preso novamente por roubo. O pai dele sugeriu para o juiz e para um oficial da condicional que o Richard fosse convocado pelo exército em vez de ser enviado a um centro juvenil. Então ele foi convocado para o exército, só que nos registros mostram diversas infrações que ele cometeu, incluindo sair sem permissão, falta de relatório, uso de morfina e brigas. Ele serviu por quase 13 meses e depois foi dispensado. Em 73, ele foi preso 4 vezes na cidade de Redwood, e algumas acusações foram de invasão de propriedade, ele tinha vários mandados de trânsito e mais de 21 arrombamentos. Em 4 de março de 82, ele recebeu liberdade condicional e começou a namorar uma mulher chamada Sue Edwards, que acabou se tornando sua cúmplice.
O Richard agrediu uma mulher chamada Selena Verrett com uma pistola e a forçou a retirar $6.000 da sua conta bancária. O casal roubou 2 lojas, 2 bancos e um restaurante juntos. Eles foram pegos mais tarde quando um policial parou os dois por estarem com a lanterna traseira do carro estragada. Eles foram presos e ele confessou que mais tarde ele tentou incriminar a Sue por acreditar que ela tinha traído ele em seu plano para sair da prisão. Então, em junho de 93, ele foi libertado novamente com liberdade condicional. Então, quando eles conseguiram acessar todo o histórico, criminal dele, eles descobriram que ele recentemente estava em liberdade condicional depois de uma sentença de 8 anos por sequestro. Então, assim, eu citei pra vocês apenas alguns crimes que ele cometeu, porque foram muitos. Ele foi preso também muitas vezes, solto muitas vezes. Então, quando a polícia começou a olhar todo esse histórico dele, eles perceberam que ele era extremamente capaz de ter cometido o sequestro da Polly. E nesse momento eles não tinham chamado ele para interrogatório ainda, então eles estavam só investigando, sobre a vida dele, se possivelmente ele estava envolvido. E nisso eles tinham uma foto dele que tinha sido tirada na prisão, e nessa foto eles compararam com o retrato falado e era idêntico, era muito igual mesmo. E outra coisa também era que a mãe do Richard morava em Petaluma, a mesma cidade da Polly. Então isso seria um motivo pelo qual ele poderia estar na cidade naquele dia, quando o sequestro aconteceu. Então todos aqueles itens, as evidências que foram coletadas no local, lá perto da casa da Dana, foram enviadas imediatamente para análise, porque eles queriam ver se batia com as poucas evidências que eles tinham, da cena do crime, no caso do quarto da Polly, Então, basicamente, eles queriam determinar se a forma como os tecidos foram cortados era a mesma, e todos os pedaços que eles tinham e que foram, inclusive, utilizados para vendar, as amigas da Polly montavam, um quebra-cabeça perfeito. Eram partes do mesmo tecido que foi rasgado, e o pedaço do tecido, o terceiro pedaço que foi encontrado lá na floresta, era a terceira peça do quebra-cabeça, era como se encaixasse, perfeitamente. Esse tecido demonstrava que a Polly tinha sido levada até a propriedade da Dana depois do sequestro, então, sem dúvidas, o Richard estava lá também, ele provavelmente estava, envolvido, só que isso não era suficiente para poder prender ele. E outra coisa que aconteceu também é que depois desse dia, o Richard tinha ido parar na prisão de novo, em outro momento, no dia 19 de outubro, porque ele foi parado pela polícia porque ele estava dirigindo embriagado, então levaram ele para a prisão do condado. Só que não conseguiram fazer a ligação dele com o desaparecimento da Polly. Inclusive, para vocês terem uma noção, tinham vários posters com o retrato falado do sequestrador. E os policiais lá do condado não conseguiram fazer essa ligação, não conseguiram perceber que aquele homem que tinha sido preso naquele momento era muito parecido com o retrato falado. Então, como eles não tinham muita coisa assim para manter ele lá, pouco tempo depois ele já foi solto. Então, basicamente, os detetives sentiam que se eles tivessem o Richard sob custódia, eles rapidamente conseguiriam evidências que faltavam, pra prendê-lo pelo sequestro da Polly. Então, eles começaram a focar no que eles tinham de fato, que eram as evidências e o que tinha acontecido na estrada, naquela noite, próximo da casa da Dana. Quando a polícia descobriu que o Richard tinha um mandado pendente por desrespeitar a liberdade condicional, eles decidiram levar ele pra delegacia, só que ele não estava na casa dele quando a polícia chegou lá. No mesmo momento, um delegado do xerife estava patrulhando pelo perímetro ao redor da área e ele parou uma van, que no caso era a van do Richard. Quando o delegado percebeu quem ele tinha ali, ele pediu calmamente para que os investigadores fossem até o local e pediu para o Richard aguardar. Quando os policiais chegaram na cena, o detetive Miss se aproximou da van e pediu para o Richard sair do veículo e informou que ele estava sendo preso por violar o acordo de liberdade condicional. Então isso para eles era extremamente importante, que eles conseguissem alguma coisa contra o Richard para prender ele, para que aí eles conseguissem dar andamento na investigação e ele já estivesse lá preso. E aí com isso chamaram as meninas, a Kate e a Gillian, as amigas da Polly, pra reconhecer se ele era o sequestrador. E imediatamente elas disseram que sim. Então, assim, a prisão que eles conseguiram fazer do Richard não era pelo caso da Polly, era porque ele tinha violado a condicional dele. Então, mesmo assim, eles conseguiram sentar com ele e perguntar, sobre o caso da Polly, se ele estava envolvido, se ele sabia alguma coisa. Obviamente, nessa altura eles já sabiam que sim, só que eles precisavam de uma confissão e o Richard falou que ele não tinha nada a ver, que ele não estava envolvido. E aí os detetives falaram que eles tinham provas contra ele e que se ele soubesse alguma coisa era melhor ele falar logo. E nisso ele foi super, assim, agressivo e disse que ele não tinha nada pra falar. Inclusive ele se negou a continuar conversando com eles
E aí o Michael Smith, que é um especialista em impressões digitais do FBI, comparou a impressão palmar que eles tinham como evidência com uma que tinha sido tirada do Richard quando ele foi preso. Então, depois de avaliações cuidadosas, o agente Ed Freyer recebeu uma ligação do laboratório contando pra ele que as impressões combinavam, tipo, que era certeza que era ele. Então o agente pediu a atenção de todos que estavam no posto de comando e deu a notícia. Tiveram muitos aplausos, eles estavam muito felizes de finalmente ter encontrado o autor do sequestro. Enquanto isso acontecia, o Richard estava preso e ele estava, tipo, isolado, então não tinha como ele saber nada da investigação, o que eles tinham descoberto, se realmente eles tinham evidências contra ele ou não, ele não sabia de nada. E nisso ele recebeu uma visita de um amigo dele e o amigo dele falou, ó, é melhor você contar tudo. Fala de uma vez aonde a Polly tá, o que foi que aconteceu com ela, e ele continua negando, dizendo que ele não estava envolvido, que ele não tinha nada a ver. E nisso o amigo dele falou, olha, saiu nos jornais, os detetives já falaram que eles têm evidências que provam o contrário, provam que foi você sim, que você tá envolvido, que inclusive tem até uma impressão da sua palma. E só nesse momento que ele viu que realmente não tinha mais como escapar, então ele percebeu que a melhor opção seria fazer um acordo com a polícia, então ele chamou os detetives e falou, eu estraguei tudo. Então eles sentaram com ele para que ele pudesse relatar o que tinha acontecido naquele dia. Então ele contou que no dia do sequestro era para ele estar na casa de recuperação, onde ele estava morando, e ele pediu um passe naquela noite para poder visitar a mãe dele, na mesma cidade que a Polly morava. Então ele conseguiu, foi até a cidade, só que ele disse que ele tinha algumas cervejas, ele bebeu e ele não estava conseguindo encontrar a casa da mãe dele, então ele começou a andar sem rumo pelo bairro. Ele disse que em certo ponto um homem parou ele na rua e ofereceu maconha para ele comprar, que ele comprou. E ele disse que ele estava muito alterado por ter bebido, por conta da droga, e que ele não estava raciocinando. Ele disse que foi até uma loja, comprou mais cerveja, e durante toda a confissão dele ele ficava dizendo que ele não sabia o que ele estava fazendo, que ele não lembrava direito, meio que como se ele não tivesse planejado nada daquilo. Só que com ele naquele dia ele já levava esses pedaços de tecido que ele tinha cortado com uma tesoura e que ele usou nas meninas, né? Então isso prova que ele tinha intenção de cometer o crime sim. Então ele disse que depois ele começou a procurar por uma casa que tivesse alguma porta, janela aberta. E nisso ele estava no bairro da Polly. Aí ele disse que na casa dela ele conseguiu entrar, porque tinha uma janela aberta, que ele ouviu vozes e ouviu barulho de TV. Então ele foi até a cozinha, pegou uma faca e durante tudo isso ele disse que não lembrava direito. E o que aconteceu depois disso a gente já sabe, né, pelo relato das meninas, né, ele entrou no quarto, levou a Polly, só que ele não contou nada disso. Ele disse que depois que ele pegou a faca na cozinha ele não lembrava mais de nada, e quando ele se deu conta ele já estava dentro do carro dele, e quando ele olhou pro lado, a Polly estava lá. Ele disse que ela estava reclamando que estava machucando o braço dela, então ele foi lá e deixou as amarras um pouco mais frouxas e começou a dirigir pela cidade. E ele disse que ficava perguntando pra ela o que ele deveria fazer a seguir. Então ele conta que ele tirou o carro dele da estrada principal, foi parar numa outra estrada, só que o carro ficou preso. Então ele tirou a Polly do carro. Ele disse que andou uns 30 metros num lugar, tipo num barranco, e que o plano dele era deixar a Polly lá pra ela arranjar o caminho de volta pra casa, e que basicamente teria sido isso. E tudo que ele relatou depois disso batia com os relatos das testemunhas, que era a Babá e a Dana. Inclusive, uma informação interessante é que naquele dia tem aqueles rádios policiais, né, que eles relatam o que está acontecendo. E foi relatado o sequestro da Polly naquele mesmo dia, só que os dois policiais que foram lá e abordaram o Richard naquela noite não tinham ouvido, então eles não sabiam. Por isso que eles não conseguiram conectar nada naquele momento. Outra coisa também foi que eles checaram, né, a carteira de motorista dele, mas os registros que os policiais tinham disso eram superficiais, não era nada muito a fundo, né, na ficha criminal do Richard, por isso que eles não acharam nada. Se fosse uma coisa um pouco mais realmente a fundo em tudo que ele já tinha feito e todas as passagens dele pela polícia, eles teriam algum motivo a mais, assim, quem sabe, pra conseguir prender ele naquele dia, né? Ele disse que depois que soltaram o carro dele, ele esperou uns 15, 30 minutos até que ele voltou pro local pra buscar a Polly. E enquanto ele tava no carro dirigindo, ele disse que ele percebeu que ele tinha que se livrar dela, mas desde o início ele negou que tivesse cometido qualquer crime. Então ele não tinha realmente contado tudo, né, pra polícia nessa confissão. Mas ele era o responsável pelo sequestro e pela morte da Polly, então ele concordou em levar a polícia ao local onde ele tinha deixado o corpo dela. Ele disse que tinha escondido o corpo sob um arbusto espesso, sob uma cova rasa perto da Highway 101. Ele levou os policiais até um campo perto de uma serraria abandonada a 70 km a noroeste de Oakmont, chamada Cloverdale.
e foi lá que a polícia conseguiu encontrar o corpo da Polly. Ele disse que as últimas palavras dela foram: "Só não faça como meu pai", o que daria a entender que o pai dela teria abusado dela. Quando foi dada a notícia que o corpo tinha sido encontrado, vários voluntários começaram a se reunir na loja onde a mãe da Polly trabalhava e colocaram vários papéis pelas janelas e portas para proteger o interior da mídia, né? Porque tava todo mundo lá de fora tentando filmar e tirar foto. E aí, quem assumiu a Polly Klaas Foundation foi o Gary French. Ele disse que esse é o pior pesadelo de todos os pais e que eles precisavam ter certeza que isso não ia acontecer novamente. Então, eles conseguiram arrecadar $500 mil e eles pretendiam usar esse dinheiro para ajudar outros casos de crianças desaparecidas, que foi exatamente o que eles fizeram. E o caso só foi a julgamento em 96, o julgamento durou 10 semanas. E no final, o júri considerou o Richard culpado de 10 acusações, que incluíam roubo, sequestro, assassinato, tentativa de abuso, e ele continuou a negar que ele tinha matado a Polly. Só que a polícia, apesar das alegações dele, acreditava que a Polly já estava morta no momento em que ele foi abordado pela polícia naquela noite. Ele foi condenado à morte 4 meses depois, e ele acusou o pai da Polly de abusá-la. O Mark, pai da Polly, tentou atacar ele, mas foi parado pela polícia. Não existem evidências que sustentem essa acusação. E o Richard permanecia no corredor da morte na prisão de San Quentin, onde ele tem permissão para passar 5 horas por dia no pátio de exercícios, mas ele prefere permanecer em sua cela. Seus advogados tentam entrar com apelos para que ele não seja morto por injeção letal. Durante o julgamento, Richard se tornou uma figura pública representativa do mal do crime. Pelo menos 3 candidatos republicanos que concorriam pelo Congresso da Califórnia usaram o rosto dele para retratar seus oponentes. Ao ser condenado, ele mostrou os 2 dedos do meio para a câmera do tribunal. A Polly acabou fazendo um legado, a partir do caso dela. A forma como a polícia trata casos de pessoas desaparecidas mudou depois disso. O banco de dados de investigação passou a ser conectado com programas de outras agências que fornecem informações vitais para várias jurisdições em caso de desaparecimento. Então essas informações começaram a ser enviadas a todos os canais policiais e também usadas em blitz e paradas de trânsito. A partir disso, os policiais podiam acessar não apenas o histórico de condução das pessoas, mas também seus registros criminais, que no caso foi o que eu disse pra vocês, que naquele momento os policiais não conseguiam, acessar os registros do Richard naquele primeiro momento. Também foi implantada uma legislação chamada 3 Strikes, You're Out, que é um esforço de acelerar o processo de apelação em caso de assassinato. Essa lei exige prisão perpétua para os condenados por um terceiro crime após 2 crimes graves e violentos. Desde a morte da Polly, o seu pai, Mark, se dedicou publicamente para tentar evitar que outros pais tivessem a mesma experiência que ele. Ele defende legislações e políticas destinadas a proteger jovens nos Estados Unidos. Ele dirige uma fundação sem fins lucrativos chamada Class Kids, que promove medidas de segurança infantil e ajuda famílias em todo o país cujos filhos desapareceram. Ele também acabou casando novamente e depois que os restos mortais da Polly foram encontrados, o Mark e sua nova esposa foram convidados a seguir uma agenda de segurança infantil para começar a dar sentido à morte da Polly, segundo ele. Ele disse que realmente isso deu um propósito na vida dele. Depois do caso que aconteceu com a sua filha, o Mark passou a defender a pena de morte. Já a mãe da Polly, ela mora agora no condado de Monterey e ela lidou com a dor dela de forma mais privada, embora ela permaneça afiliada como membro do conselho fundador da Polly Klaas Foundation. E esse caso foi um caso que mexeu muito com muitas pessoas que moravam na mesma cidade da Polly, então tinham muitos relatos na internet sobre pessoas dizendo que o caso mudou a comunidade para sempre, que mudou a forma como os pais cuidavam dos filhos, a forma como os policiais lidavam com casos de sequestro e que é um caso que eles não esquecem até hoje. Então, realmente foi um caso muito grande. Queria muito trazer aqui pro canal porque tem tantos casos, que eles não conseguem chegar no culpado e nesse caso chegaram, mas na minha opinião muito se foi por conta do FBI, que conseguiu aquelas pequenas evidências e no fim conseguiram juntar tudo, Então, pra vocês verem como, às vezes, nas investigações a gente não consegue entender como eles não chegaram a nada, mas muitas vezes eles não têm os recursos necessários, Foi uma coisa que eu percebi muito nesse caso, então eu quero saber o que vocês acharam. Me conta aqui na descrição que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação, deixa o like pra mim. Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Também vai conferir a playlist completa do Quinta, já tem muitos casos aqui no canal. E me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.